Nação Celeste, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão. Querido Cruzeiro que entra na mira de gigantes da Europa após valorização de 300 milhões de reais. E FIFA que prepara a bolada milionária ao Cruzeiro após convocação para a Copa do Mundo. E São Paulo que atualizou situação de Wendel após procura do Cruzeiro. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, aquele pedido sempre importante, hein? Se ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Pessoal, formado nas categorias de base do Cruzeiro, o atacante Igor Thiago vive a melhor fase da carreira. O centroavante está se destacando pelo Brentford da Inglaterra e desperta interesse de clubes expressivos do futebol europeu. Aos 24 anos, o atacante atravessa uma temporada histórica na Premier League. São 22 gols em 36 partidas. O ex-cruzeirense tornou-se o brasileiro com mais gols em uma única edição do campeonato inglês, superando marcas de nomes como Firmino, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha. O desempenho levou o Igor Thiago a ser indicado ao prêmio de melhor jogador da temporada da Premier League. Ele concorre com estrelas como Haaland, Bruno Fernandes e Declan Rice. Além disso, o atacante aparece na pré-lista de Ancelotti para a Copa do Mundo deste ano. Com destaque no futebol inglês, Igor Thiago é avaliado em cerca de 300 milhões de reais na plataforma Transfermarkt. A quantia evidencia o tamanho de sua valorização e desde que deixou o elenco do Cruzeiro nas últimas temporadas. Só relembrando, né? Ele que foi revelado no Cruzeiro em 2020, o centroavante foi vendido ao PFC Ludogorets no início de 2022 pelos míseros 700 mil dólares, que na época dava 3,6 milhões de reais. Antes de chegar ao Brentford, também brilhou pelo Clube Brugge da KV. Hoje, consolidado entre os principais atacantes brasileiros da Europa, Igor Thiago representa mais um exemplo do potencial da base celeste em revelar talentos capazes de conquistar o futebol mundial. O jogador segue expandindo seus horizontes e deve fechar com um novo clube nesta próxima janela de transferências. E é claro, isso evidencia, né, o quão despreparado era o Cruzeiro, né, principalmente na hora de vender as joias das nossas categorias de base. Temos vários exemplos, além de Igor Thiago, né, Vitor Roque, o próprio Messinho, Cauã Batistella, que foi vendido agora, Cauã Prats, que foi vendido agora. Então, o Cruzeiro, mais uma vez, fazendo aí tanto um mau lançamento do jogador, como principalmente aí a venda, né, na etapa final aí de lançamento. Pessoal, o Cruzeiro perdeu muito dinheiro com venda de jovens jogadores, reforçando aí tanto o rival brasileiro, como também o mercado exterior, vendendo os nossos crias a preço de pinga. E pessoal, o Cruzeiro quer receber uma notícia que pode trazer impacto dentro e fora de campo. A pré-convocação de Neiser Villarreal para a Copa do Mundo com a seleção colombiana não representa apenas reconhecimento esportivo, ela também pode render uma quantia importante aos cofres celestes. A FIFA, né, que paga aos clubes por cada atleta convocado ao Mundial. Mesmo com um cenário de eliminação na fase de grupos, cada jogador pode gerar aproximadamente 250 mil dólares em compensação, valor que gira em torno de 1,4 milhão de reais na cotação atual. O cenário pode ser ainda mais positivo para o Cruzeiro. Além de Neiser, o clube também conta com jogadores que aparecem na pré-lista aí, né, para a competição. Entre os nomes observados por Ancelotti estão Fabrício Bruno, Gerson, Matheus Pereira, Caio Jorge e Kaique Bruno. Caso parte desses atletas seja confirmada nas listas finais de suas respectivas seleções, o valor recebido pelo Cruzeiro pode aí crescer de forma significativa. E a joia colombiana já dá retorno aí fora do Cruzeiro, né?
aos 20 anos, Villarreal vem ganhando espaço com Arthur Jorge e já soma 16 partidas, 4 gols e 1 assistência na temporada. Um dos momentos mais marcantes foi o gol da vitória sobre o Clube Atlético Boca Juniors, pela Libertadores da América, né? O Boca Juniors. Destaque da base colombiana em 2025, o atacante pode representar não apenas uma promessa técnica, mas também uma fonte de receita internacional para o Cruzeiro, em um momento estratégico da temporada. Vale ressaltar que até o momento a sua convocação não foi oficializada. E falando aí em transferências, mercado, né, dinheiro, né, muito dinheiro, o Cruzeiro que está acompanhando uma reviravolta que pode dificultar a chegada aí de um possível reforço para a próxima janela. O lateral esquerdo, Wendel, do São Paulo, era tratado como um nome com chances de deixar o Morumbi, enquanto Roger Machado seguia no comando técnico. Com a demissão do treinador após a eliminação na Copa do Brasil, o cenário mudou aí de forma significativa. Agora, com a chegada de um novo comandante, o Wendel pode ganhar uma nova oportunidade e voltar a ter protagonismo no elenco são paulino. A possibilidade de mudança reduz as chances de uma liberação e torna a negociação mais complexa para a nossa diretoria. O Cruzeiro, portanto, segue atento ao mercado para se preparar para uma eventual saída de Kaique, que desperta interesse de clubes brasileiros e também do exterior, ressaltando, né, que houve rumores aí de possível interesse do Flamengo em Kaique. E Cauã Prats também, que é o reserva imediato, né, já está vendido ao Borussia Dortmund, vai embora agora em agosto. Então o Cruzeiro tem que ir ao mercado em busca de mais um lateral esquerdo. Pessoal, além de Wendel, o Cruzeiro também monitora outros nomes, como Alessandro Bernabé, de 25 anos, do Inter, e o clube também cogita reforços em outros setores e demonstra interesse em trazer um goleiro, um zagueiro, um volante e um atacante. E como eu disse, tudo leva a crer que o Cruzeiro também vai em busca forte aí de um lateral, né? Um lateral esquerdo para substituir uma eventual saída de Kaique. Lembrando que a próxima janela de transferências será decisiva para o planejamento do Cruzeiro. Com Arthur Jorge participando ativamente da montagem do elenco, a diretoria trabalha aí para encontrar soluções que mantenham a competitividade da equipe. No caso de Wendel, a demissão do técnico Roger Machado alterou completamente o cenário do futebol nacional. A mudança pode fazer o São Paulo optar pela permanência de um jogador que até poucos dias atrás tinha futuro incerto aí no clube paulista. Bastidores aí do nosso Cruzeirão e seguimos firmes e fortes rumo às glórias eternas ainda nessa temporada. Brasileirão, Cruzeiro em recuperação, Copa do Brasil classificados, né, para a próxima fase e Libertadores. Vamos pegar o Boca Juniors no próximo confronto. Então é isso, pessoal. Ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, se ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.